Salve simpatia, galera, esse é o Rio das Podcast, esse canal que aproxima você da galera daqui de Rio das Ostras através dos meus convidados. Eu sou a Fabi e hoje eu vou conversar com Felipe Viana, que é vocalista da banda Omni, que faz aí um som da Legião Urbana aqui na nossa região. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Fico Nossa, feliz. vai ser um prazer. Essa história vai dar o que falar. Muita coisa. Muita coisa. Deixa eu falar só dos nossos apoiadores. Não se preocupa se alguma coisa tocar aí, tá? Que é assim mesmo. Não, beleza. Vamos falar dos nossos apoiadores, né? Começando aqui pelo Paiol, que é a galera lá, Muito né? bom. Gisele e Muito Ramon, não é muito bom? Nossa Senhora. Nossa Senhora, tem um hambúrguer, uma cerveja artesanal Ui! melhor do mundo, música boa, resenha. Então, se você quer tudo isso, cola lá no Paiol. Olha aqui, ó, nas redes sociais deles, tá? @Paiol Rio das Ostras para ter mais informações. E também a Manacá Digital, que é da Paulinha, minha querida, meu braço direito e esquerdo, quem faz os cortes aqui do podcast e toda a parte de edição. Beleza? Bom, recado dado. Filipão, que é como eu sempre te chamei, né? Sim. Você é vocalista da banda Omni, mas eu não vou começar falando exatamente disso. Uhum. Vamos começar do início. Que o meu início com você. Sim, sim. Eu conheci você lá pelos idos de 2017. 2017. Você tá com memória boa, hein, cara? O Alzheimer ainda não me atacou, não. Tomara que não ataque, Não. né? Então, e a gente se conheceu lá no restaurante, no Clube da Esquina, ali no Mariléia, dos nossos amigos. Pô, Aliás, tem tempo que eu não vejo Xandão, cara. Xandão, beijo pra você, tá, querido? verdade. E aí, você até então era só o cara ali que sentava com a gente, tomava aquela cerveja e super tímido, né? Verdade. Sempre muito, muito tímido. Que a gente ia lá pro sarau e tal, nunca vi você pegar num microfone. Pois é. Pois E aí, é. de repente, você vira vocalista de uma banda. Como é que foi isso? Então, Fabi, foi mais ou menos assim. Lá no Clube da Esquina, né? Ainda na época do Edgar, antes do Xandão. Antes Antes ainda. do Xandão, quando a gente começou o sarau, até pelo pedido do próprio Edgar, né? E aí eu achei legal e tal. Na época eu tava afastado porque eu tinha quebrado o pé, alguma coisa assim. Aí o Clube da Esquina era muito próximo da minha casa. E aí nesse sarau eu ia para lá para ver o pessoal, né? Como professor, que você sabe que eu sou, eu sempre gostei dessa coisa de cultura, né? De poesia. E aí eu ia para lá para assistir. Eu era um mero espectador, né? Até porque era num horário viável, então muito próximo da minha casa, então, né, mesmo com o pé quebrado, às vezes minha esposa me levava e tal, até para sair um pouco dessa rotina que era só fisioterapia, essas coisas assim. E aí um belo dia, nesse sarau, um artista, né, até assim, que foi meu mestre, assim, eu falo até hoje, e que me ajudou muito, me deu bastante dicas, inclusive, Magallanes. 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 Querido Magallanes. Exatamente. E aí um dia no sarau, ele tocando, ele virou e falou assim: Felipe, você canta alguma coisa? Eu falei: você é louco. Muito mal no banheiro pra mim mesmo. Aí ele: pô, canta aí, cara, canta alguma coisa aí. Aí eu falei: pô, cara, eu gosto de Legião Urbana e tal. Ele: pô, cara, Legião Urbana, eu toco essa, eu toco essa, eu toco essa, eu toco aquela. Aí, pô, vou tocar aí pra você cantar. Eu falei: não, cara, faz isso não, vai acabar com o sarau, as pessoas não merecem e tal, não sei o quê. Aí: não, canta aí, para de ser bobo, aqui é pra todo mundo se expressar e tal. Então tá bom, então eu vou cantar. Aí ele tocou Eu Sei, né? E aí eu comecei a cantar exatamente do jeito que eu canto até hoje, da mesma forma, com a mesma metodologia que eu não sabia, né? Que na verdade é um instinto de autodefesa, assim, né? Como assim? Então, se você reparar bem, na maior parte do tempo de todas as músicas,
eu canto de olhos fechados. Já percebi. Por quê? Primeiro, para poder me concentrar no que eu estou cantando, porque o Renato Russo fez o favor de criar diversas músicas sem refrão. Então é muita coisa para gravar, né? Segundo, que é um instinto de autodefesa, porque eu não fico vendo as pessoas. Por conta da timidez. Por conta da timidez, principalmente. Mas em segundo lugar, por conta da emoção que se cria. Porque pode parecer incrível, mas as pessoas elas se emocionam de uma tal maneira que emociona inclusive de falar. Sabe, as pessoas elas entram numa espécie de catarse coletiva por causa da força das letras e por causa das melodias e tal. E aí eu canto de olho fechado. Então eu tava lá no sarau e aí cantando, obviamente com o olho fechado, sem olhar nada, nem ninguém, somente ouvindo o Magadiante tocar. E aí, quando acabou a música, que eu abri o olho assim, tava todo mundo... Aí eu tomei um susto, eu falei, que isso, gente? O que foi? O que aconteceu? Cara, pô, você canta, caramba, você canta bem. Sua voz é parecida com a do Renato Russo, não sei o quê, biriri, barará. E aí o Magadiante falou, pô, cara, você tem que cantar e tal, você tem que fazer uma banda, não sei o quê. Aí passou. O tempo passou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois que eu curei meu pé e tal, em fevereiro, março de 2018, quando eu volto a dar aula no estado, né, na escola que eu dou aula lá em Macaé, eu encontro um professor que também é Felipe, que também é músico, que é o também, pô, super famoso, gente finíssima, multi-instrumentista maravilhoso, Felipe Carpegiani. Felipe Carpegiani. Felipe Carpegiani. Você encontrou ele aonde? Ele é professor na mesma escola que eu, em Macaé, no Colégio Estadual Jornalista Álvaro Bastos. Eu já ouvi falar dele. Um cabeludo, barbudo, né? Ele hoje canta com a Jéssica e tal, mas ele tocava na Shout. Da Shout, pronto, é isso. E aí, pô, ele é um multi-instrumentista maravilhoso. E aí, quando eu contei essa história pra ele, ele virou e falou assim, pô, cara, tu tinha que fazer uma banda. Pô, podia fazer uma banda de tributo à Legião Urbana. Aí eu falei, cara, posso até fazer e tal, mas não sei se eu vou conseguir. Ele, não, faz, cara, eu te ajudo. Isso acho que quase ninguém sabe. Falei, me ajuda mesmo? Ajudo. Então tá bom, então vamos fazer uma banda. Aí a gente formou uma banda. E ele fazia parte dessa primeira formação. Era você, ele... Matheus já estava nessa época, não, né? Não, Matheus entrou depois. Era eu, ele, um aluno, um garoto que foi aluno do Sejab, Paulo, na bateria. Ele é até professor de bateria. Um baixista que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele parecia que ele tinha um espírito do Renato Rocha também, super louco. Né? Um dia sumiu na vida, assim. Não sei nem onde ele foi parar. Pois é, músico. O Carpegiani e... Caramba, mas era uma banda mesmo, né? Eram tipo 5 pessoas. Eram 5 pessoas. Completinha. E aí nós ensaiamos tipo 3 músicas. Eu lembro que a primeira foi Soldados, por causa do piano, né, do teclado e tal. E aí eu tenho essa gravação até hoje, no telefone. E aí gravamos e tal, e ele, caraca, mano, pô, sua voz é muito igual do Renato Russo, não sei o quê. E eu falei, pô, gente, minha voz é igual do Renato, não tem nada a ver. Não, mas parece, lembro e tal. Eu falei, tudo bem, lembra, legal, né, tudo bem. E aí eu botei essa gravação para algumas pessoas ouvirem, né, só pra testar, e aí todo mundo, caraca, mano, é igualzinho, cara, parece que tá tocando o CD da Legião Urbana, não sei o que, isso me persegue até hoje, né. E aí a gente começou a ensaiar, mas o Felipe Carpegiani, ele já havia me dito assim, olha, eu vou te ajudar a começar, mas não é meu estilo de música, não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de tocar outros estilos e tal. Ele foi o pontapé inicial para você iniciar o projeto. E aí, tipo, em 3 meses depois do primeiro ensaio, a formação da banda já era completamente outra. Que aí um dia eu encontrei o Lucas, que era tecladista da banda, né? Filho da Leia. Isso, filho da Leia, pô, amo ele de paixão. Lucas toca muito bem. E aí encontrei o Lucas de bicicleta na calçada, lá na saída da Contorno.
Eu falei, cara, ó, tô fazendo uma banda de tributo à Legião Urbana, não sei o que, bora e tal, não sei o que. E junto tava inclusive o Caio, que também era baixista da banda, né? E aí, e eles tinham uma banda de tributo a Arctic Monkeys, chamada Little Sim, Liars, né? Eu não sei se na época eles já galera estavam com a mais banda. nova, né? É. E aí ele, pô, legal, vou fazer, não sei o quê, parar naquela tocada, terminando a faculdade, né? Acho que ele na época estava até desempregado, se não me engano, não tinha conseguido emprego, ou estava mudando de emprego, não me lembro. Né? Falha um pouco a memória. E aí, foi aí que ele convidou o Matheus. Né? É, porque Matheus, assim, na época do Sarau, porque Matheus é filho de uma grande amiga minha, né, da Patrícia. Isso. E eu já sabia que Matheus tocava muito bem. Eu não conhecia o Matheus. Então, ele começou a frequentar o Sarau. Eu cantei mas o Foo Matheus Fighters com ele. Foi, ó, mas Matheus é bem mais novo, Sim, né? sim. Só que Matheus, assim como você, também é super tímido. E ele pegava, às vezes, o violão e tocava um Elvis Presley, né? Dava uma canja lá, mas era aquela canja que entrou, tocou aquilo e ó. Saiu. E saiu. É. E aí quando eu vi ele com você, eu falei, gente. Que encontro estranho, né? Totalmente. Pois é, cara. Aí ele chamou o Matheus, aí a gente fez a primeira formação. Primeira formação completa, ali em 2000. Não, completa não, com 5 ainda. Eu, Lucas, Caio, Matheus e Fabão. Fabão também foi indicação do dono do estúdio lá de Macaé, o Luiz Geraldo, que toca na VMAX. Cara, pessoa fenomenal. E foi engraçado que quando eu comecei a ensaiar com o Carpegiani lá no Cafofo, lá em Macaé, que eu falei pra ele assim, poxa, nem conheci o Luiz direito, né? Falei, poxa, Luiz, a gente tá fazendo uma banda de tributo à Legião Urbana. Aí ele, cara, vocês vão arrebentar. Não tinha nem escutado a gente, vocês vão arrebentar. E eu, por quê? Cara, é um nicho assim que não tem aqui, mas é uma coisa que chama muita gente. E eu, pô, no começo eu nem, que isso? Batata. Tudo que ele falou, tudo que ele profetizou se concretizou assim, exatamente do jeito que ele falou. E foi engraçado que quando a gente, né, fez a formação mesmo fixa, eu, Lucas, Caio, Matheus e Fabão, a gente estava tipo com 1 mês de ensaio. Isso foi em setembro de 2018. Aí ele chegou um dia lá no ensaio e falou assim, arrumei um lugar para vocês tocarem. Isso era uma quarta-feira, assim. Pô, Luiz, legal, quando é que vai ser? Ele, sábado agora. Aí eu falei, você tá de sacanagem? Não, sábado agora. Eu falei, adoro essas histórias, cara. É sempre assim, joga pras cobras, se vira aí que vai dar certo. Isso. Aí todo mundo se olhou e falou, tá, ué, tudo bem, vamos. Vamos. E qual foi esse lugar? Então, cara, por incrível que pareça, foi no aniversário do Motoclube Perpétuos, que fica ali no Mar do Norte, atrás da Churrascaria Encantados. E aí a gente chegou lá, esse aniversário foi até ali perto, mais perto da churrascaria do que mais lá pro fundo da sede deles. Tem um descampado assim bonitão e tal, que eles fazem um aniversário ali agora. Mas tinha sido uma coisa como era o 11º aniversário? Ou era o 7º? Acho que era o 7º aniversário. E deu muita gente? Pô, muito motociclista, né, cara? A gente sabia que a gente ia crescer no mundo motociclista por causa do Luiz Geraldo. Que ele faz parte lá, acho que do bode do asfalto. E aí ele, quando viu o nosso projeto, ele começou a botar a gente nesse meio motociclista, que eu acho um meio super legal de começar. Né? É super legal, porque que a galera eles são super muito acolhedores. receptiva, exatamente. Pô, super acolhedores e sinceros, tá? Se for uma bosta, eles vão falar, mas não assim, não para criticar puramente, mas para gerar crescimento, né? Que é uma coisa que me encantou muito nesse mundo motociclista. Cara, e como que foi para você tocar a primeira vez para um bando de gente que, assim, é crítica, né? Que gosta de música boa, porque motociclista é roqueiro, gosta de música boa e tem esse senso crítico da sinceridade muito aguçado, e você super tímido. Pois é, então. Eu queria estar lá. Pois é. Não, mas foi muito engraçado, porque assim, primeiro que eu passei mal pra caramba. Antes, durante e depois. Nervoso. Nossa, eu lembro que alguém lá do Perpétuo, eu não me lembro quem, chegou uma hora que botou um rolo de
papel toalha, do meu lado, que eu suava igual louco. Suava, mas suava muito, assim. E era engraçado porque, na época, o Lucas, ele tinha um teclado que tinha achado no lixo. Sério? Todo cheio de Lucas e as gambiarra. traquitanas dele, cara. Cheio, mas cheio de gambiarra. Ai, meu Deus do céu. E, sabe, e assim, a gente, obviamente, com, sei lá, 6 ou 7 músicas ensaiadas, né? E para piorar a situação, tinha gente lá, né, que até hoje, lógico, né, faz parte do meu ciclo de amizade, mas são meus ídolos. Tinha, por exemplo, Daniel Lamego e Arthur com um Shotgun. E a gente tendo que tocar depois do Shotgun. Que responsabilidade. Pô, cara, nossa, mas eu passei muito mal, assim. E aí, para piorar, um outro cara que faz muita parte dessa história, o Itamar Cavaleira, que é o locutor oficial do Ostracycle e ele faz parte do Jaguar do Asfalto, né? E aí eu lembro que o Itamar virou e falou assim, qual o nome da banda? Eu ia perguntar isso, como é que surgiu isso? Pois é. Omnia. Qual o nome da banda? Aí eu, caraca, aí eu, como eu demorei para responder e o negócio estava muito frenético, aí ele anunciou a gente sem nome. Aí eu falei, bom, agora já era, né? Agora já passou. Eu não sei se ele entendeu na hora que eu falei que era Omnia Vincit, mas ele não, né? Aí ficou essa história de que realmente não tinha nome, né? A banda não tinha nome. Então a gente... Mas já tinha. Pra gente. Entendi. Não pros outros, né? Nome, logo, nada disso, nada disso. E aí o Itamar virou e falou assim, cara, você tá muito nervoso, fica tranquilo, cara. Se for uma merda, eu te jogo na piscina. Me deixou super mais tranquilo, né? Super. Um suquinho de maracujá. Pô, e aí a gente tocou lá, assim, sabe? E aí o nome, cara, é porque, assim, em todos os discos da Legião, sempre vem escrito no encarte, geralmente no verso do encarte, Urbana Legio Omnia Vincit, que é Legião Urbana Gente, Tudo Vence. Eu nunca olhei isso. Pois é, esse e Ouça no Volume Máximo. São as duas frases que eles usam. Eu não sei se Ouça no Volume Máximo vem desde o primeiro, mas Urbana Legio Omnia Vincit vem desde o primeiro. Só não tem no disco da Tempestade, que é o que ele, né, falece depois da produção, e numa outra estação que é póstumo, mas que vem uma outra frase que diz que acho que o Brasil é uma república de bananas, alguma coisa assim. Depois se você puder inserir, mas tem lá no disco uma outra estação. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça, né? Urbana Legio Omnia Vincit. Aí, obviamente, né? 2018 já é uma época boa da gente ter internet, ter bastante fonte de busca, de procura. Eu vi que Urbana Legion já tinha uma banda assim, vi o nome das outras bandas, né, da Mais do Mesmo, da Metrópolis e tal, então eu vi que sempre tinha alguma coisa a ver. E aí eu tirei esse pedaço, Omnia Vincit, né, então Urbana Legion Omnia Vincit significa Legião Urbana Tudo Vence. Uhum. Então Omnia Vincit significa A Tudo Vence. A Tudo Vence. E em termos você venceu o motoclube. Cara. O primeiro. Pois é, esse desafio e todos os outros que vieram pela frente, a gente tem, né, de todas as formas, conseguido vencer e se manter. E aí quando eu já estava no meio desse turbilhão. Cara, você tocou aqui no palco Costa Azul? No principal já 4 vezes. 4 vezes. É pavoroso. Olha, eu fico imaginando. É pavoroso. Porque assim, se você tava preocupado com o aniversário de motoclube, cara, quando você sobe no palco, que você vê aquele mar de gente, caraca, bicho. Pois é, mas assim, o legal é que foi gradual. Foi gradual. A gente começou tocando, tipo, sexta, 5 da tarde, pouca gente. Entendi. Depois a gente pulou pra sexta à noite. Aí já foi um pouco mais de gente. Terceiro e quarto, o terceiro a gente abriu pra Blitz. Foi. Aquilo foi doideira ano passado, doideiraça, assim, mas muito bom, muito bom. E esse ano a gente, acidentalmente, por conta de vários imprevistos, a gente acabou abrindo pro Tijuana.
né? Não seríamos nós, seria a Caravelas, né? Mas aí por conta de vários aspectos ali de horário e tal, ficou apertado, né? Aí a gente acidentalmente acabou abrindo pro Que Tijuana. todo acidente fosse esse, né, Pô, Felipe? cara, pois é. Não, eu ainda tenho vontade, eu tenho desejo de abrir um show do Paralamas de Sucesso, que a gente teve oportunidade aí, mas não casou, mas acontece. Nem tudo tá no nosso controle. Não, mas assim, as pessoas, vocês tocam sempre aqui na região, né? Na verdade, a gente toca mais em Macaé do que em Rio das Ostras. Ah, é? É. Por que isso, gente? Vocês são nossos. Pois é, cara. Aí é uma Alô, questão. Rildas, Pois por é. favor, né? Vamos dar mais espaço para os nossos artistas, porque, cara, são nossos, tem que fomentar a galera daqui. Inclusive é por isso que o podcast nasceu, Que bom, para que a cara. gente possa mostrar para as pessoas que essa cidade, ela tem várias pérolas, né? Então, assim, fica aí a dica, hein, galera? Então, cara, o que acontece? É uma coisa assim até bem sensível e polêmica de se tratar, né? Mas, pô, você imagina, Fabi, o seguinte: somos 6 pessoas, ninguém ali vive da música, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha o nosso trabalho valorizado. A gente precisa realmente se valorizar, né? Inclusive aqueles que vivem de música, né? Eu vejo alguns artistas da cidade, uns até meus amigos e, pô, não vou nem citar nomes, mas assim, excelentes músicos, excelentes profissionais que possuem seus materiais, que, sabe, investem em formação e tudo, e tem que ficar tocando de quinta a domingo em vários lugares porque paga-se pouco, sabe? Eu acho que o artista ele deveria ser valorizado para tocar uma vez no final de semana e ter sustento para viver bem, né? Até porque a música, a arte, a cultura é a base de todo o divertimento. Sim, é terapia em grupo. Exatamente. É terapia em grupo. É uma coisa você ir num barzinho que tem uma música ao vivo e você ir no que não tem. Exatamente. Então, assim, tem uma pessoa ali que estuda, que ensaia, que investe em equipamento, sabe? Que fica no corre. Então, eu concordo com você. Sim, e assim, e aí começam, né, as negociações que muitas das vezes são nefastas, né, porque tenta se tirar o máximo do artista. E eu acho que falta um pouco de humildade e companheirismo entre os principais contratantes da cidade, sabe? Porque às vezes se torna inviável, sabe? Você tirar um ser humano que vai ali com o seu instrumento, com o seu conhecimento, com a sua habilidade. Eu sei que está todo mundo trabalhando, todo mundo querendo ganhar dinheiro, todo mundo querendo lucrar, mas todo mundo tem o direito de lucrar. Então, se você não tem condições de ter um artista no seu estabelecimento com música ao vivo, não contrate. Não contrate. Bota música mecânica. Ah, mas eu vou atrair menos gente. Quer atrair mais gente? Mais investimento, mais dinheiro, mais retorno. E esse retorno tem que ir prioritariamente. Tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser honesto para todo mundo, tem que ser igualitário para todo mundo. Exato. E aí, por conta disso, espero que vocês não queiram não nos contratar, né, por favor. Não, contratem, que é muito bom. Mas assim, é pesado você tirar 6 cabeças, pô. Sei lá, vou dar um exemplo do meu tecladista. Pô, quando ele sai de casa, ele carrega 30 mil reais em equipamento. Vou dar um exemplo da sua charada, Fabiana, das Forrozeiras. O prejuízo que ela teve. Cara, é investimento, sabe? Deveria ganhar o suficiente, né, de maneira justa para ter um seguro, para ter... Pô, cara, porque assim, não dá, cara, não dá. E aí eu acho que falta um pouco, inclusive, do poder público, né? E aí eu falo até como servidor, né? Porque eu sou servidor público, mas eu acredito que esteja em evolução esse olhar um pouco mais atento
para fazer coisas do tipo que outros lugares estão fazendo, como por exemplo o chamamento ali, o chamamento público de Macaé, que bota uma banda de até 6 pessoas para tocar 90 minutos e pagar R$ 6.000. Uhum. Cara, isso é válido. Sim. Isso é válido. Não é válido você pegar uma banda de 6 pessoas e botar para tocar e pagar R$ 1.200, R$ 1.300, né? Que a gente sabe que é de conhecimento, né? Infelizmente é um tema polêmico e não tem o que fazer. Mas todo artista, assim, toda banda, todo cantor, se botar todo mundo numa roda, o assunto vai ser esse. Sim, vai ser. Eu sempre convivi no meio de vocês e eu sei que esse é o ponto que sempre é ali, ó, na ferida ali, ó. Sim. Porque de fato, não, e você além de músico, você é professor. Então Pois assim, é. são duas profissões Sofrem. que sofrem demais, Sim, né, cara? principalmente com achatamento financeiro, que eu acho que é extremamente desleal, cara. E assim, mas eu acredito que a gente tenha, né? Eu tô na esperança de realmente ter uma melhora para tudo, assim, sabe? Para a cultura como um todo, pro Sem turismo, pro cultura lazer, não, para educação, para sem saúde, cultura para não tudo. dá. Me diz uma coisa, ô Felipe, qual é a sua relação com a Legião Urbana? Cara, então, minha relação com a Legião Urbana, ela começou de verdade em 96, quando um pouco antes do Renato falecer. Eu já conhecia a Legião Urbana, mas a Legião Urbana não fazia parte do meu cotidiano, tá? Porque como eu sou nascido e criado na periferia de São Gonçalo, Uhum. né? O círculo musical que eu tinha em casa, na rua, perto da escola, eram coisas voltadas para outros ritmos e, né, outros estilos musicais. Mas aí quando eu comecei a namorar a minha esposa, em Olha, 96, a história já começa com a começa com esposa. a Que esposa. legal. Em 96, eu não me lembro assim exatamente qual foi o papo, qual foi a conversa, que ela me emprestou o CD do Quatro Estações. E aí, cara, pô, Legião Urbana, legal, eu gosto e tal, não sei o que, aí vou ouvir e tal. E aí a gente começando a namorar, né, aquela coisa de fase de início de namoro e tal, muita paixão, aquelas coisas todas. E aí eu ouvi uma música chamada Sete Cidades, linda, maravilhosa, uma declaração de amor, sei lá, sem tamanho. E aí aquilo me chamou muita atenção, né? E aí eu comecei, obviamente, a ouvir mais e, como todo fã de Legião Urbana é assim, caramba, eu não prestava atenção no começo, mas depois, quando eu comecei a prestar atenção de verdade, eu peguei os outros discos e comecei a ouvir. Cara, todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. E aí foi exatamente a mesma coisa, eu comecei a ver quem era a Legião Urbana, ter contato, né, saber quem é o Renato Russo e tal. E aí, pô, 96 eu tava para segundo ano do ensino médio, começando aquela coisa de, eu acho que eu vou fazer vestibular, acho que eu vou ser médico, você, né? E aí muita aula de redação, muito texto, muita interpretação, então aquela curiosidade pelos textos das músicas, pelas letras, né, foi surgindo e fazendo com que eu prestasse cada vez mais atenção na Legião Urbana. E aí chegou em outubro e ele morreu. E aí... Foi doideira, né? Essa morte do Renato foi... Pois Caramba, o Brasil inteiro sofreu demais. Sim, e tem sequela até hoje. Tem sequelas até hoje. E aí eu comecei a ter um contato mais intenso com a Legião. E aí quando eu comprei o disco A Tempestade, né, o CD na época, que eu comecei a ouvir as músicas que ele fez naquela época de 96, eu comecei a ver logo depois assim, tipo, cara, tá na cara. Cada letra de cada música ali é uma letra de despedida. É triste, né? Pô, cara, mas disco assim... triste, mas ao mesmo tempo bonito, né? É lindo, assim. Porque você vê literalmente a intenção dele de dizer o que ele queria. E aí, obviamente, quando você volta, né, nos discos anteriores, você começa a perceber que ele sempre deu diversos recados.
às vezes de maneira direta e às vezes de maneira decodificada, né? Porque, pô, quando você canta aquele gosto amargo do seu corpo ficou na minha boca É a por mais música que eu tempo. mais gosto dele. Cara, foi ele se Deles, né? descobrindo, dito por fontes, né, próximas a ele e tal, ele descobrindo o que ele era. Uhum. E aí você canta às vezes sem saber, aí depois é que você vai prestar atenção e vai... Cara, que legal. Eu acredito que hoje não se tenha tanto isso, né? A gente não tem muito aprofundamento, eu acho. A gente está vivendo uma era mais rasa. Isso, e Ao mais mesmo imediatista, né? Ao mesmo tempo que a internet deu pra gente, né, toda a possibilidade de aprofundar, a gente escolhe não aprofundar. Sim, mas porque também ela deu tanto acesso que deu pressa. E aí se não chamar atenção e não... Você não consegue. Por isso, muitas pessoas até perguntam, Fabi, assim, poxa, por que vocês não criam música, não fazem música autoral, vocês tocam tão bem, vocês cantam tão bem? Um dos motivos é esse. Sabe, eu não gostaria de ter que me expor, né, ou expor alguém, ou falar sobre determinada situação para chamar a atenção dos outros de maneira rasa, pífia. Então, como as mensagens já estão prontas, e a coisa é tão bonita que eu acho que vale a pena reproduzir. Eu acho que as poesias do Renato, elas têm que se perpetuar, porque o Renato era um cara muito político, ele era um cara resistência. Sim. Ele era um cara, assim, o grito dele era de protesto, porque, assim, ele era um cara que se sentia muito incompreendido, ele era gay, né, filho, né, de uma classe média que era conservadora pra caramba, roqueiro. Sim. Né? Então, assim, quando você pega isso tudo e você olha o mundo que a gente vive fora dessa bolha dele, é muito cruel, né? Muito, muito. Isso, assim, a gente que consegue ver. Sim. E aí, quando você consegue entender as músicas, o que ele fala, parar para ouvir mesmo e receber aquilo, você fala, meu Deus, o cara, ele realmente era um diamante, cara. Ainda mais quando você pega isso num contexto, por exemplo, de ditadura, né? Totalmente. E aí você vê Cazuza, você vê o próprio Ney, né? Agora com esse filme espetacular, Homem com H. Nossa, que filme! Que filme! Vejam! Pois é. Vale muito a pena. E aí, assim, Fabi, a gente construiu a banda, né? E o legal, cara, que também é um detalhe que quase ninguém sabe, e que isso gera, inclusive, muito atrito dentro da banda, por incrível que pareça, né? A gente ali parece tudo bem, tudo legal, né? Todo mundo amigo e tal, e assim, cara, só quem vive o dia a dia sabe que, assim, somos amigos, a gente se gosta, a gente se adora, mas, né, cada um tem seu corre, né? A gente pouco tem tempo de se ver. Eu tenho, por exemplo, uma química musical muito sinistra com o Matheus, tanto é que a gente tem o projeto acústico, que a gente, né, toca eu e ele, porque a Legião também permite essa questão de voz e violão, que negócio de, né, se juntar mais 10 pessoas aqui, ele sentar aqui com um violão, pronto, a gente fica aqui até amanhã, e todo mundo fica, e ninguém quer ir embora, e toca mais, né, e uma das coisas que eu levei para a banda, quando eu quis criar a banda, né, que começou realmente como banda, e hoje ela na verdade é um projeto, a gente até conversa sobre isso quando a gente ensaia e tal, porque primeiro pelas mudanças nas formações, né, porque ou o trabalho, ou a família, ou até desavenças mesmo, todo mundo sabe que existe desavença, não tem pra onde gente, correr. banda é família. Isso banda é casamento. Casamento. Casamento com um já é difícil, imagina com 5. E aí hoje já é um negócio mais fechado, assim, já é uma coisa mais projeto, mais com identidade, com começo, meio e fim, né? Mas tem um fio disso tudo que eu levo, né? E que, pô, o Matheus me ajuda muito, o Fabão me ajuda muito, né? O Marcelo, o Paulo, o Alexandre contribuem com as suas habilidades e visões técnicas e emocionais, é que uma coisa que eu faço questão é que a gente toque com os arranjos
idênticos ao disco. Né? Poxa, muito obrigada por isso. É. Pô, mas nem todo mundo consegue entender isso, Fabi, porque, né? assim, fica uma coisa, para quem tá ali tocando, né, às vezes fica uma coisa do tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Fica uma coisa sem emoção. Eu queria... Mas eu, do meu ponto de vista, quando eu quis criar o projeto, além de cantar para poder vencer uma própria depressão, né, que a pessoa fosse para lá para ouvir aquilo que ela ouvia nos discos. E aí um dia eu tentei descobrir, assim, na verdade, nem descobri, eu falei errado. Eu queria tentar entender de onde eu tinha tirado aquilo. E aí eu descobri, né? Eu cheguei à conclusão, e hoje eu realmente tenho certeza de que eu descobri que eu tirei isso de um documentário chamado This Is It, do Michael Jackson, de 2009. Ele tá gravando, acho que The Way You Make Me Feel, né? Tan, 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 tan. E aí o cara toca uma nota, não uma nota diferente, ele tenta fazer um arranjo diferente pra música, e ele fala, não toca desse jeito. Ele, mas aí vai ficar mais legal, vai ficar maneiro, vai ficar isso. Ele, não. As pessoas vêm pra cá pra ouvir o que elas escutam no disco. Apesar dele ter variações no show dele e tal, mas mesmo assim ele é dono da própria obra. Então ele pode fazer o que ele quiser com a obra dele, sabe? Se ele, né, não porque ele tá morto, mas se ele quisesse depois tocar em ritmo de axé, cara, a licença poética toda dele. Ele que criou aquilo ali, ele que fez aquilo ali, então ele pode fazer. Eu não. Eu peguei uma obra pronta. Então é como se eu pegasse um quadro de Mona Lisa e quisesse colocar um cropped nela pra dizer, que legal. Não, cara, eu não enxergo dessa maneira, né? E tento fazer com que as pessoas entendam que seja mais ou menos assim. E o resultado, cara, é o que a gente vê nos shows. Cara, eu, como ouvinte, né, e como fã, eu quero escutar o disco. Pois é. Porque, assim, existe um saudosismo, né? Sim. E aí quando você chega e tem um arranjo, porque assim, eu entendo que o músico, ele quer colocar, né, a pitada dele, a sacada dele, né, a digital dele ali. Eu entendo isso, que a gente quer isso na vida, claro, né? Mas é o que você está falando, já existe uma obra pronta, uma obra que, assim, ela, na minha opinião, se ela for muito tocada, assim, muito mudada, modificada, perde a razão daquilo ali. Então quando eu vou, eu fico chateada até com o dono da obra, quando ele faz um negócio muito diferente. Pois é. Entendeu? Pois é. Então, assim, fica estranho. Não é que você não vai curtir, você vai curtir. Lógico. Mas, assim, isso é opinião minha, né? Como fã, como ouvinte e tal. Cara, porque é emocionante. Sim. E assim, Fabi, eu fui a 2 shows do Dado do Bonfá, lá no Rio, e, cara, assim, pelo que eu vejo de documentários e porque eu não tive a oportunidade de assistir um show da Legião, porque pode parecer que não, né, apesar da carcaça maltratada, eu não tive essa oportunidade de estar lá para assistir, eu era muito novo. Assim, o clima que se cria é o mesmo, assim, sabe? E aí, é até engraçado também, um dos pontos controversos da banda é que tem pessoas que dizem assim, cara, mas vocês não têm emoção nenhuma, assim, sabe? Vocês tocam, e às vezes a gente tem a impressão de que vocês estão ali só tocando, sabe? E aí eu vi outro dia a entrevista do Marcelo Bonfá e eu acredito que é mais ou menos assim mesmo, sabe? Ali em cima, os 6 estão focados em fazer o máximo para que tudo dê certo da maneira certa. Todo mundo erra. Pô, quantas vezes eu já errei, meu Deus. Mas faz parte. Sim, mas eu tenho essa preocupação, sabe? De não errar, de que tudo saia certo, de que todo mundo execute bem. E faz com que a gente seja realmente uma banda espartana, assim, sabe? Você não vai me ver dançando igual o Renato Russo. Eu ia falar isso, cara.
Então daqui a pouco você vai estar, ó. Exatamente, exatamente. Não, nunca vai ver, nunca verão. Podia. Não, nunca verão, Brincadeira. nunca verão. Mas assim, mas a gente não precisa, Fabi, porque quem cria toda a comoção é o público. E é impressionante, assim, sabe? E aí, acho que quando que foi? Teve um show que a gente fez, acho que foi agora em Búzios. Esteve em Búzios agora mês passado. E aí uma pessoa virou e falou assim, cara, vocês são uma banda muito elegante. Olha, é um ótimo adjetivo, tá? Falei, cara, que legal, cara, que lindo, fantástico. parabéns. E muitas pessoas falam assim, cara, mas o jeito com que você lida com os outros, com a plateia, no caso, né? É muito legal, porque você é muito verdadeiro, porque você é muito... Cara, mas você imagina, é como se eu estivesse ali em cima, nu, sabe? Sem defesa, sem nada. Então, assim, quando eu não estou cantando, eu tenho que ser eu mesmo, e eu sou daquela maneira. Eu sou, né, tirando os dias de mau humor, eu sou aquilo ali, cara, sacou? Eu sou daquele jeito, eu sou do jeito que você conheceu em 2017, né? E é espontâneo, sabe? Teve uma passagem no festival de cover, ali no Plaza Rio das Ostras, que acho que alguma coisa da bateria estava escapulindo e alguém precisava cortar alguma coisa para depois amarrar, e alguém virou no meu ouvido, né, com fone, alguém virou e falou assim, tem uma faca? Alguém tem uma faca aí? E aí eu perto do microfone falei, gente, eu não posso perguntar para a plateia se alguém na plateia tem uma faca. E isso saindo assim, grandão, né, na caixa de som, e todo mundo começou a rir. Eu falei, pois é, gente, eu não posso perguntar pra vocês que tem alguém, eu tenho uma faca. Pô, tá maluco, né? Vai morrer gente aqui. E aí, mas eu sou assim, sacou? Eu sou assim, eu falo, eu ajo dessa maneira, né? Porque eu tô ali de maneira espontânea, sabe? Ultra nervoso por estar em cima, porque eu sei da responsabilidade. Né? Qual é a música que você mais gosta de cantar? Gostar de cantar? A música que você mais gosta de cantar quando Pois você tá lá, do repertório que vocês têm. Então, por incrível que pareça, isso muda, né, de tempos em tempos. Mas eu tenho uma predileção maior por Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar. Por quê? Cara, por vários motivos. Pela harmonia, pela letra? Tudo. E assim, tem hora, né, e aí, por favor, não entenda isso como soberba. Tem hora que realmente parece que o Renato tá ali, assim, saindo em voz e intenção, principalmente intenção. É porque você canta com coração, né? E assim, por isso que eu canto de olho fechado, porque às vezes me dá vontade de chorar. E às vezes quando me dá vontade de chorar, provavelmente tem alguém ali na cara da plateia que tá chorando. E aí como é que eu vou cantar? Eu desafino. Sabe? É muito difícil cantar. Não é que eu faça força para cantar igual o Renato, a minha voz é assim. Às vezes, pô, cara, no começo não, no começo era bastante forçação de barra. Hoje não, hoje é natural, hoje a minha voz sai assim, né? E aí, mas mesmo assim eu preciso me concentrar para que num aumento de tom, num grito, eu também não prejudique a minha voz, né? Porque se eu canto sábado, segunda-feira eu tenho que estar dando aula. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Sim. E a emoção, né, pode tirar o tom da voz e fazer a gente desafinar. Então, assim, eu canto de olho fechado principalmente por causa disso. E em determinadas músicas o tempo inteiro. O tempo inteiro pra não me emocionar, né? Agora, Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar, ultimamente, ela e Angra dos Reis. Angra dos Reis também, que tem bastante a ver com aquele início lá de namoro e tal, né, que meu pai morava em Angra, inclusive, então às vezes eu ia pro final de semana para casa do meu pai e aí eu descobri, nossa, estou apaixonado. E aí a música, obviamente, também lindíssima, né?
Felipe, você é professor de biologia, Isso. né, da rede, né? De ciências da rede, de biologia da rede do Estado. Ciências e biologia. Como educador, como que você vê assim, a importância da cultura na educação? Cara, que pergunta difícil, hein? Assim, a importância é total. Eu acho que uma coisa não pode caminhar sem a outra, né? Até por causa da minha formação de universidade pública né, e depois de bastante estudo sabe, eu gosto de ler bastante, eu gosto de pesquisar muito, até por ser da ciência, né? Eu acredito que nós sejamos indivíduos multifatoriais. A gente não consegue isolar assim, eu sou um ser totalmente racional. Não, cara, isso não existe. Isso não existe. Tem a menor noção de ser. Você tem emoção, você tem razão. Para quem acredita, espírito. E a cultura, ela é meio que uma interseção disso tudo. Sabe? A arte, ela pode te trazer razão, ela pode despertar a sua emoção, ela pode alimentar seu espírito. E isso tudo está atrelado ao ato de se educar, né? Porque a educação é o exercício exatamente disso tudo, da sua espiritualidade, da sua racionalidade e da sua emoção. E aí é meio que um paralelo, porque enquanto a educação alimenta muito a cabeça, a cultura, ela alimenta a cabeça e fortalece a alma. E aí você vai unindo todas essas coisas. Então, por exemplo, fala da música, né, que está mais próximo do meu mundo, mas serve para todo tipo de arte. Você desenvolver a arte é um educar. Sabe? Por mais que você tenha o dom e você tenha o talento, você precisa desenvolver, você precisa ter método, você precisa desenvolver. E isso é educação, né? E aí, lógico, pô, cara, nenhuma escola hoje deveria não ter uma aula de música. Eu, como educador, vejo até a própria disciplina de arte, né? E eu tenho vários amigos professores de arte. Eu vejo a arte até um pouco desvalorizada, sabe? Com poucos recursos, com pouca importância. Professor de arte. Professora de arte. Vai pintar, vai... E na verdade não é isso. Não é isso. Tanto é que ela está inserida dentro da educação, na CNBB, né? É desenvolvimento, né? Desenvolvimento de cognição, Isso tudo. né? Isso tudo. De sensibilidade. É BNCC, CNBB, ó, BNCC. Mas assim, pô, total, importância total. Porque sem... Necessário. Você, pô... Para qualquer ser humano. Você pode ter a melhor formação que você tiver acesso. Sem cultura, você é o quê? Uma pessoa instruída? Né? E talvez até o contrário seja até mais fácil. A gente ainda encontre pessoas até culturalmente riquíssimas e que não tiveram acesso à educação e são pessoas maravilhosas. O contrário, eu acho que já depena a pessoa. Uhum. Né? Uma pessoa totalmente formada, sei lá, com um nível altíssimo de formação, sem cultura nenhuma, talvez não seja uma pessoa tão completa como uma pessoa riquíssima culturalmente, mas que não teve acesso à educação e não terminou nem o ensino fundamental. Mas pura percepção. Meio vazio, eu acho. Mas é só pura percepção. Mas a gente tem esse direito. Sim, tem claro. alguma música da Legião Urbana que você acha que todo jovem, isso assim, ainda como educador, tá? Deveria refletir? Sim. Escutar e refletir. Sim. Não sei se eu vou lembrar a letra.
quer dizer, o nome da música, a letra eu lembro, né? Mas na Tempestade o Renato deixou uma penca de mensagem. Para tudo e para todos. Ontem, inclusive, eu estava assistindo o podcast do Clemente, né? Do Corredor 5, com o hold do Renato, o Reginaldo, que foi o hold do Renato ali no final de carreira. E aí ele, perguntando, disse: tem alguma passagem com o Renato assim que você acha importante e tal? E ele falou: cara, um dia eu estava levando ele para casa e ele me perguntou se ele, coisa assim do tipo: Reginaldo, por que você acha que a Legião é tão grande assim, sabe? Alcançou isso tudo que alcançou e tal. Ele falou: Renato, porque as músicas da Legião Urbana conversam diretamente com a gente de uma tal maneira que parece que é aquilo que você precisava ouvir. E ele falou que o Renato respondeu: pô, que legal, cara, que bom. Isso é sinal de que eu cumpri a minha missão. E, obviamente, sei lá, 90 dias depois ele estava morto. Então, nesse disco ele deixou diversas mensagens. E para os jovens ele deixou, eu acho que é Aloha o nome da música. Que ele diz que os jovens são tão jovens e fica tudo por isso mesmo. Aí ele diz: eu tenho um coração, tenho ideais, gosto de cinemas e de coisas naturais e penso sempre em sexo. Acho que o nome da música é Aloha mesmo. E ele fala da preocupação que ele tinha na época, 96, né, com a formação dos jovens, com a vida dos jovens. Dizem que eu não sei nada, dizem que eu não tenho opinião, me compram, me vendem, me tragam, é tudo mentira, me deixam na mão, não me deixam fazer nada e a culpa é sempre minha. Pô, isso em 96, né? Então assim, hoje se os jovens ouvirem isso, vão assim: caraca, sou eu. Mas, lógico, dificilmente eles vão ter acesso a esse tipo de música, né? Mas há esperança, porque o que eu tenho visto, assim, né, e não dito só por mim, mas o Dado fala isso, o Bonfá fala isso, e todo mundo que lida com música e que toca música antiga, né, dita antiga, fala que as gerações elas estão se sobrepondo, né? Os pais estão levando os filhos, aqueles que têm consciência, claro, para ouvir esse tipo de coisa, para ouvir esse tipo de música. Então eu vejo, né, tem um exemplo, por exemplo, tem o exemplo do José e do Pedro, que são dois meninos que hoje eles devem estar com seus 11 anos, mas que acompanham a gente desde os 8, né? São presidentes do fã-clube da Omnia Vincent Rio das Ostras. Olha, vocês têm fã-clube! Essa eu não sabia! Pois é. E geralmente quando a gente toca, eles tocam com a gente. Eles tocam com a gente. Quando a gente tocou no Tropic Thunder da última vez, eles tocaram Que País é Esse com a gente, né? E aí eu nunca sei, porque eles são gêmeos, né? Então eu não sei quem é o Zé, quem é o Pedro. Mas um ficou na bateria e o outro ficou na guitarra, né? Mas eles acompanham a gente, sei lá, desde 2019, eu acho. E eles sempre fizeram participação com a gente no acústico, que é uma coisa mais, né, mais tranquila, mais suave. Geralmente são menos pessoas. Uhum. E aí eles sempre cantavam Pais e Filhos. Aí eles participavam só do vocal. Eu parava de cantar, entregava o microfone para eles. Aí um pegava o meu microfone, o outro pegava o microfone do Matheus, o Matheus tocava e eles cantavam Pais e Filhos. Aí um dia eles pediram para tocar na sede do Estradeiros. E aí, assim, cara, é aquela coisa de professor, né? Eu tenho preocupação com as crianças em si. E aí, apesar de, ser na sede do Estradeiros, o Estradeiros ser um motoclube maravilhoso. Eles são incríveis. Nossa Gosto muito Senhora. deles também. Sandro, Xenon, galera toda. Aliás, todos os motoclubes que a gente frequentou até hoje. Foi a primeira vez que eu vi você cantar, foi lá. Na sede dos Estradeiros. Faz tempo. Mas ali é legal, cara. Ali é bom, assim. Ali o contato mais próximo é legal. Mas isso me preocupou na época com as crianças,
né? Porque como é Ostra Cycle e é aberto ao público, apesar de você saber que a massa ali é de gente legal, cara, sei lá, vira e mexe aparece um ou outro que pode fazer uma besteira, né? Ou, Uhum. sei lá, Sim. acabar, porque criança é uma coisa muito frágil, né, cara? É. Aí naquele dia especificamente, eu não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Falei, não, acho melhor não, deixa, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Falei, não, tem que botar esses moleques pra tocar com a banda. Aí eles começaram a ter aula de um de guitarra e o outro de bateria. Aí quando eu vi, falei, agora eu vou chamar. Aí a gente foi fazer um show no Tropic Thunder, que é um lugar super legal, super maravilhoso, e mais propício para eles tocarem, né? Assim como o Pátio Costa Azul, né? O Uhum. Pátio Costa Azul também é um lugar Nossa, o pátio é propício muito para legal eles. também. A gente tem muitos lugares bacanas aqui para o Sim, músico tocar, né? sim, sim. Um parquinho aqui. Pô, e aí no Tropic Thunder rolou a oportunidade deles, e eles têm camisa de presidente, de fã-clube, de... Pô, mó doideira, mó doideira. Mas é muito bom, cara, muito Que bom. gracinha. Tem alguma coisa engraçada que aconteceu assim nesses anos de estrada de vocês com a banda? Muito, cara, muito, muito. Você lembra de alguma para contar pra gente? Sim, só não vou falar o nome dos santos, Não porque precisa. senão a banda acaba amanhã. Acaba quando o podcast for pro ar. Mas um fato curioso, que é sempre engraçado, entre aspas, né? É que a gente brinca que sempre quando a gente vai se apresentar com o acústico, com a banda, o Renato sempre aparece. O Renato, ele sempre aparece. Ele sempre aparece no espírito de alguém que tá ali bêbado. Bêbado, mas completamente assim. E se emociona exageradamente e abraça e tá lá dançando, se contorcendo como se não houvesse amanhã. Fabi, sem brincadeira, em todo show. Todo. Não tem um que não tenha. É Pode olhar, mesmo? todo. Outro dia, não. Primeira vez que a gente tocou para um público assim legal, lá em Glicério, também motoclube, Samurai Estradeiros, também nossos padrinhos, pô, maravilhosos. A gente tocando lá em Glicério, aí o palco, ele, na maioria das vezes, ele é coberto por um carpete, né? Aí um frio danado, e a gente lá, pô, a gente dormiu numa loja, porque a gente não encontrou lugar para dormir, então a gente foi dormir numa loja desocupada. Aí, cara, a gente ia tocar, a gente foi fechar o sábado da festa. Um frio, Fabi, mas um frio danado. E eu nervoso, assim, porque eu sempre fico muito nervoso antes dos shows. E eu assim, cara, será que vai dar gente? Será que não vai dar gente? Será que vai dar gente? Será que não vai dar gente? Não é possível, cara. Assim, tudo bem, era muito motociclista, mas, cara, legal é ter motociclista, ter o público em geral e tal, piriri, barará. Aí, quando foi faltando assim 1 hora pro show, a gente saiu dessa loja, né? Caminhamos assim pela rua, porque era perto. E aí eu encontrei na época o Luciano era presidente do Samurai, aí ele virou e falou assim: Felipe, vocês não vão acreditar, tá muito cheio. Tá muito cheio. Teve gente que tava subindo a pé. Ali tem aquela sequência de trapiche, óleo e glicério. Tem. Né? O pessoal sumindo a pé, porque, pô, Legião Urbana, né, cara? Legião Urbana. Eu falei, pô, cara, que legal, que maneiro e tal, não sei o que, para. Aí, beleza, aí o show rolou, né? Aquela catarse louca, assim. Quando a gente tocou Pais e Filhos, eu abri o olho assim, às vezes o Matheus me catucava assim, olha. Aí eu olhava assim, cara, gente rezando assim, sabe? E eu, gente, que loucura. Aí eu olhei assim, um senhorzinho, falei, cara, o Renato tá ali, não é possível. Com umas bugigangas, umas miçangas, uns negócios assim num quadro. Aí ele tava ali, aí caminhava para lá, aí tentava falar comigo, que é outra coisa que eu acho muito ruim, assim.
As pessoas esquecem, né? Esquecem por completo que você tá ali cantando e tá assim, ó, já tocou faroeste? Cara, e você ali, sabe? Porque, né, alcança, tem essa proximidade. E aí tá o velhinho ali, né, e tal. Aí eu falei, bom, enquanto ele tá ali, deixa ele quieto. Fabi, daqui a pouco eu olho pro maluco. Tá um maluco com isqueiro assim, perto do carpete. Ai, meu Deus. Aí eu olhei assim, né, e pô, tem a galera do motoclube que meio que fica de segurança, né. Aí eu chamei o Diego, cantando, assim, né. Aí quando ele veio, eu falei, ali. Só deu tempo dele pular em cima do vovozinho. Que isso, o cara ia tacar fogo. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo. É. Meu Deus. Se pega no carpete, lambe tudo. Falei, doideira. E o outro assim, cara, me perdoa, não tem outro jeito de falar, Fabi. Não tem outro jeito de falar. Tem 2 integrantes na banda. Cara, não adianta. Vai ter show, tem caganeira. Tem caganeira. Não tem como escapar. 2. Gente. Exatamente. Toma um negocinho, gente, não pra dar uma como, prendida, não vai, né? É muito nervosismo, cara. É muito nervosismo. Porque assim, cara, parece mentira. Não, parece brincadeira mesmo, mas assim, é uma responsabilidade muito grande, cara. Muito grande. Sabe? Tem que fazer valer o Renato, né? Cara, se tem alguém que tem uma banda de tributo à Legião Urbana sério e que não acha que o negócio é sério, cara, é melhor parar. Porque eu não sei o que a Legião Urbana tem que é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. E já ouvi assim, de tudo que você possa imaginar. O que eu mais prefiro são as reclamações. Né? Porque aí eu levo, tipo assim, pô, legal. A maior parte das reclamações são assim, né? Você não tocou tal música. Cara, são 7 discos. Cada um, em média, com 11 músicas. Geralmente o repertório de vocês tem quantas músicas? 30. 30? 30. Caraca, é muita música, muita gente. música. E assim, nosso show, assim, tocado sem parar, 2h30 de música. Sem parar. E o que, obviamente, demanda, né, tudo aquilo que a gente falou no começo. Estudo, ensaio. Ninguém banca nossos ensaios. A gente conseguiu, ao longo de muita custa, montar uma estrutura básica de som, né, que a gente às vezes usa, que às vezes o contratante, além de não querer pagar o que a gente acha que vale, ainda diz assim, mas a gente não tem som não, tá? Caramba, não tem estrutura aí é difícil, né, gente? Não, é assim. Infelizmente é assim. Pelo menos na realidade que eu vivo de Rio das Ostras e Macaé. Tá? Então assim, mas a maior parte das reclamações são desse tipo. Eu vim aqui, cantei 30 músicas, mas eu não cantei a música que ela queria ouvir. Aí assim, de vez em quando, dependendo da minha situação até de voz, eu falo, não, tudo bem, eu vou cantar só um pedacinho a capela, pode ser? Pode ser. Aí a pessoa vai e se satisfaz, né? Pô, mas mesmo assim, cara, você imagina, tem 3 músicas no repertório, 4 músicas no repertório, 2 extremamente longas, Metal Contra as Nuvens e Faroeste Caboclo. Nossa, só Faroeste tem 11 minutos. Faroeste tem 9 e pouco e... são 9 e pouco? Eu achava que era 11. 11 é Metal Contra as Nuvens. Então confundi. 11 é Metal Contra as Nuvens. Só ali são 20 minutos cantando sem parar. Né? Letras que não se repetem. Metal Contra as Nuvens tem até um refrão, mas muito curto. Índios, que é uma música que todo mundo canta. Como é que é? Quem me dera menos uma vez. Todo mundo só canta isso. Ninguém canta mais nada. E muitas das vezes, se cantar errado na minha frente, eu vou errar junto com a pessoa. Então por isso que eu prefiro não olhar pra ninguém. Né? E Perfeição, que é uma outra música gigantesca. Vamos celebrar a estupidez, estupidez humana, a estupidez de todas as nações. Meu país, sua corte de assassinos e covardes, supradores e ladrões. E, cara,
e eu não cantei a sua música, a música que você queria ouvir, pô, tá de sacanagem, cara. A gente bota todos os sucessos que a gente seguia por um... E é uma coisa que provavelmente, dificilmente muda. Eu tenho o Apple Music, né, que é a outra versão do Spotify, né? E ele tem um ranking das músicas mais tocadas daquele artista. Então, quando a gente montou o set para a primeira vez, a gente se baseou por aquilo ali. Então, lógico, você vai tocar Legião Urbana, você não pode deixar de tocar Eduardo e Mônica, Pais e Filhos, Vento no Litoral, Tempo Perdido, Que País é Esse? Mas também tem gente que vai para ouvir Conexão Amazônica, Teorema, Perdidos no Espaço, Daniel na Cova dos Leões, Angra dos Reis, Andréa Dória. Então, assim, as músicas elas vão meio que num degradê, né, de mais sucessos para lá do B. Mas a Legião tem muito sucesso. Mas também tem muito lado B. Então, às vezes no acústico, a gente tá no acústico ali, cara, quase 3 horas de show, o cara fala assim, pô, já acabou, vocês nem tocaram Marcianos Invadem a Terra. Que é uma música totalmente lado B. Cara, assim, eu posso cantar um pedaço pra você, que eu também não vou lembrar a música toda, mas de repente o Matheus não sabe tocar. Né? E engraçado que o Matheus, ele é, conforme você falou no começo, né, da figura tímida, também é uma coisa engraçada. Ele realmente é muito tímido, sabe? Ele é um cara que é muito introvertido, na verdade, né? Mas ele é uma figuraça. Divertidíssimo. Mas ele não vive rindo pra todo mundo, né? E aí, você acredita que isso já incomodou o contratante, cara? Sério? Mas por quê? Você parece que tá morto. Eu falei, gente, mas eu quero que ele toque, eu não quero que ele esteja vivo. Fazer o quê? Brincadeira, eu quero que você esteja vivo, tá? mas... A galera quer performance, né? Cara, eu quero que ele toque bem, cara. Ele toca bem, tá ótimo, cara. Tá ótimo, não tem problema não. Foca em mim. Porque às vezes também tem dia que eu não tô legal, cara. Tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu acordo com dor nas costas, pô. Fazer o quê? Isso. Mas eu tenho que ir lá cantar. E eu vou lá, me dedico e faço e vou. E ele não conhecia Legião Urbana. Ele nasceu no ano que o Renato morreu. Assim, não conhecia. O Matheus é bem novinho. Não é que ele não conhecia, né? Uhum. Lógico que não era do radar de música dele, Legião Urbana, e hoje, sinceramente, pra mim ele toca mais que o Dado Villa-Lobos. Legião Urbana. Não em termos de habilidade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se o Dado Villa-Lobos tiver uma dor de barriga amanhã, pode chamar Matheus Chinook, que ele vai cobrir 90% das músicas da Legião Urbana com exatidão. Ele é um ótimo músico. Ele é um ótimo músico. E o Fabão também, cara, que é o nosso baterista, que parece um robô, né? Ele parece um robô. Parece um robô. Tempo, metrônomo e isso é que é legal, né, cara? A gente acaba meio que se encaixando nessa. Incrível. Felipe, a gente está terminando o nosso bate-papo aqui e a gente tem um quadro. Eu tenho um quadro aqui chamado Numa Relax de Hildas. Eita. Aí eu vou pedir a você para tirar seu óculos de grau. Ixi. E se você não enxerga nada com ele, você não vai enxergar mesmo, vai ficar igual cantando gente, de olhos fechados. Vai colocar esse Hildas aqui. Pô, não tive nem tempo de fazer a barba, cara. Porra. E vai me dizer o seguinte: o que te deixa numa relax? Cara, o que me deixa numa relax é eu estar na minha casa, tomando minha cerveja, fazendo o meu churrasco, com o telefone desligado. Olha que beleza. Nada mais me afeta. Ligou o telefone, acabou. Acabou. Sem cerveja também não dá. Sem cerveja não dá. E assim, cara... Você é caseiro, Felipe? Cara, eu sou muito. Muito. E vou te falar, depois que eu comecei a cantar, né, essa jornada louca, eu fiquei mais caseiro ainda. Muito mais caseiro. Entendo. E assim, cara, com vontade de ir aos shows, mas sem paciência. Sabe, lógico, eu não sou jogador técnico, né? Que fico lá, nossa, aquele cara ele toca mal, né? E ó, toca fulano, hein? Não é por isso, não é porque assim, cara, sei lá.
É porque você já vive esse ambiente, é como se fosse o seu trabalho mesmo, né? Por mais que seja Pô, é diversão pura. diversão, Mas dos outros é seu trabalho. trabalho também. Né? Mas dos outros parece mais trabalho. Sabe, eu vou pra lá e fico olhando, aí eu fico... Não é que eu reparo nas coisas técnicas, até mesmo porque, Fabi, eu não sou músico. Uhum. Eu canto, não sou músico. Ah, mas você é cantor. Não, também não, cara, porque pra mim cantor é profissão por tempo de serviço. Eu não tenho nem 5 anos cantando, cara. Eu não cantava pra ninguém. Você é prova disso. Eu não cantava pra ninguém. Nada. Então, assim, eu hoje, mesmo não me considerando músico, eu olho assim, cara, aí eu chego, eu fico vendo, eu fico preocupado. Pô, aquele som tá estourando, pô, aquela luz não acendeu, pô. E curtir o show mesmo, assim, nossa, que legal. Não. Pode até perguntar, coitado do Daniel Lamego, meu amigo, do Shotgun. Há quanto tempo eu não vou no show dele, cara? E é uma coisa que eu amo, é ouvir o Daniel Lamego tocar e cantar. Que cara espetacular. Mas, né, óbvio que a agenda às vezes não permite, né? Assim como ele também não consegue estar quando ele aparece no nosso show, é um espetáculo à parte. Inclusive a gente tem música no repertório só por causa dele. Mas assim, eu tenho ficado realmente bem caseiro. Então o que me deixa bem relax assim é cerveja, churrasco e telefone desligado. Que É a melhor coisa combinação. boa, gente. Exatamente. Você vê, né? Também existe paz em casa. Existe. Né? Tem gente que gosta de ficar em casa. Sim. Enfim. Ainda mais eu, né, cara? Não tenho filhos, tal, sou só eu e minha esposa, então é bem legal, assim, bem fácil. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, cara. Tá? Posso tirar? Pode, agora você pode me enxergar. Pois é. Obrigado, muito obrigada pela sua participação. Fala pro pessoal. Desculpa falar aí. Demais. Imagina, aqui é para isso, aqui é podcast. Fala pra galera as suas redes sociais para quem quiser te encontrar, você, a banda. A banda. Eu não. Minha rede social é muito sem graça. Como dizem os moderninhos, eu sou muito low profile. Então, não sei o que é isso não, mas eu sei que é postar pouco. Mas o Instagram da banda é @omniavincitbanda. A gente está lá galgando devagar, né, nosso caminho. A gente já tem noção do reconhecimento que a gente acha isso super, super, super legal. Né? Volto a dizer que principalmente a questão da música, né, que é a parte da arte que é mais imediata, né, mais próxima das pessoas, precisa realmente ter uma valorização maior, né, por conta dos contratantes da cidade, do poder público, né, do capital como um todo, né? E a gente se sente muito, muito feliz e assim, né, como você falou antes da gente começar, né, em off, fofoca, que, né, como a questão da Hildas também foi uma resposta à cidade que te acolheu, a Omnia também é mais ou menos isso, sabe? É também uma resposta para essa cidade que, né, como diz no hino, é cidade mãe, de quem nasce, de quem vem para ela. É uma resposta. E é mesmo. É assim, com todos os seus defeitos, que toda cidade tem, né? E conforme eu falei, eu vim de São Gonçalo, então também é uma cidade, né, metropolitana com 10 vezes mais defeitos do que Rio das Ostras. Mas é a minha cidade natal e eu tenho um carinho muito grande. A gente meio que tem a banda também como resposta disso, sabe? A gente tem o maior orgulho de dizer assim, não, nós somos de Rio das Ostras. Sabe? A gente veio de Rio das Ostras e é triste quando a gente fala assim, quando as pessoas perguntam, vocês são da onde? Ah, nós somos daqui. Minha apresentação é aqui. Nós somos, ué, vocês são daqui? É porque a gente toca pouco aqui, sabe? Mas agora isso vai mudar. Tomara, cara, porque assim, mês passado nós fizemos um show lindão, Búzios. Daqui a 9 dias vai ter um show espetacular em Italva. Aí em setembro a gente vai fazer uma turnê com acústico, Itaguaí. Pô, mas e aqui? Cidade dos meus pais, Itaguaí. Aí, pô. Então assim, cara, a gente quer tocar aqui, claro, a gente quer tocar aqui, né?
como todo mundo quer. A gente também tem noção de que toda hora também enche o saco, porque Legião Urbana também não é assim, né? Mas eu acho que dá para ter mais oportunidades, assim, sabe? Sendo bom para todo mundo. Uhum. Sendo bom para todo mundo. Não sendo bom para todo mundo é melhor não. Então, convidem o Omnia 20 para poder fazer os shows mais aqui em Rildas, porque a gente merece. Pô, Felipe, obrigado. muito obrigada. Obrigado Próximo você, amor. show aqui é quando? Você já tem alguma data para a gente poder convidar a galera? Eu preciso. Então, cara, a gente vai voltar às origens, né? Em setembro sempre tem o aniversário. Ah, não! Em setembro. Em setembro tem o aniversário do Perpétuos, que deve ser dia 17. Mas no dia 16 de setembro, no Arena Plaza, no Rock Car Fest, um sabadão, se eu não me engano é 16, tá? Se não for, depois você corrige pra mim, por favor. 7 da noite, pô. Um horário bonzão ali, ó, no Plaza. Gente, é a hora. Partiu o shopping pra ver a galera tocar e curtir um Legião Urbana, que a gente ama, a gente canta tudo, a gente se emociona. Como ele falou, o Renato está sempre lá, na figura bêbada de alguém. Que não seja eu. Verdade, não, nem eu, cara, que eu, adoro uma cerveja, mas em dia de show eu nem bebo, cara. Se você me viu beber em dia de show, é mentira. Mas às vezes eu bebo, mas na maioria das vezes não. E vamos todos, tá? Um beijo, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Ai.